Na segunda aula desse curso, eu vou falar de forma um pouco mais detalhada, dar mais atenção para a geração distribuída. Vou falar sobre as duas principais políticas de incentivo que existem a nível global, de incentivo de suporte à geração distribuída, e vou apresentar o nível de difusão da GD no mundo, de uma forma mais geral, mas a gente vai olhar um pouco a Europa e Estados Unidos. Então eu vou começar falando sobre as duas principais políticas de suporte à geração distribuída. Primeiro eu vou falar sobre o net metering. No net metering, o consumidor reduz a conta de eletricidade dele através dos créditos que ele obtém ao injetar eletricidade na rede, ao injetar o excedente de eletricidade, né? Que é aquela eletricidade que ele está gerando e não está consumindo naquele momento. Então, ele injeta eletricidade na rede, geralmente durante o dia, né? Que o nosso esqueminha está mostrando. Durante o dia tem sol, a eletricidade está fluindo da casa para a rede. E à noite ele obtém créditos, né, proporcionais à geração, à energia que ele injeta, e à noite ele compensa, ele usa esses créditos para obter, porque a energia está fluindo da rede para casa. Então, o faturamento dos consumidores do net metering é pelo consumo líquido. O que isso quer dizer? Consumo líquido é consumo total menos a geração de eletricidade. Então, ele só vai pagar pela diferença. Ele não vai pagar por tudo que ele consumiu. Ele vai pagar o consumo que ele consumiu menos o que ele gerou. E nesse caso, no net metering, a rede é usada como uma bateria virtual. Por quê? Eu falei antes, as baterias, você pode injetar eletricidade na bateria no momento em que você não está consumindo e depois a bateria funciona como uma fonte de geração, né? Ela te fornece eletricidade. Assim está funcionando a rede aqui no net metering. Você está injetando na rede e depois você está consumindo. Então, ela é uma bateria virtual. Virtual porque não é uma bateria de fato, né? Mas ela está funcionando ali como uma forma de estocagem, de certa forma. Já no caso das tarifas feed-in, que é uma política muito comum no caso europeu, em vários países da Europa o feed-in é aplicado, as distribuidoras têm a obrigação de comprar o excedente de eletricidade. Mas como é que funciona isso? É uma tarifa pré-determinada, né? Geralmente o regulador define o valor da tarifa feed-in e toda a eletricidade que o consumidor está injetando na rede é comprado pela distribuidora, ela tem a obrigação de fazer essa compra. Sendo que existe uma diferença central aqui nos dois, né? No caso do net metering, o crédito geralmente é proporcional ao valor da tarifa de eletricidade. Já as tarifas feed-in, elas são baseadas na seguinte ideia, na seguinte lógica. As distribuidoras, elas têm a obrigação de comprar a eletricidade que os consumidores injetam na rede. Então, é definido um valor da tarifa feed-in e a distribuidora vai pagar isso pela eletricidade que você injetou, que você exportou para a rede. Bom, e como é que é definido esse valor? Geralmente os reguladores, né, se baseiam no valor da eletricidade no mercado atacadista, só a eletricidade, e adicionam um prêmio sobre esse valor. Então a tarifa feed-in vai ser o que você venderia eletricidade, o que as distribuidoras comprariam eletricidade normalmente, esse valor, mais um valor extra, né? Que é o que torna compensadora a produção, a instalação de um painel fotovoltaico, porque aí você recebe uma tarifa que é maior do que se você vendesse eletricidade no mercado. E agora eu vou explicar de forma mais detalhada como funciona o net metering. Por quê? No Brasil, a gente tem um sistema de net metering, então é importante que a gente entenda bem certinho como que funciona esse tipo de sistema. Aqui a gente tem dois gráficos. No primeiro, existe a curva de carga, né, do consumidor residencial e a curva de geração do painel fotovoltaico. O que acontece? Você, enquanto tem um excedente ali, né, no momento no meio, em torno de 9 e 6 da tarde, você tem um excedente de geração fotovoltaica, ou seja, você não está consumindo tudo que o seu painel fotovoltaico está gerando. E aí você exporta eletricidade para a rede. E nos momentos em que não tem nenhuma geração, você estaria comprando a eletricidade da rede normalmente. O que acontece? O segundo gráfico mostra para a gente o seguinte: o que o net metering te permite fazer? Essa geração excedente, o que está acima da área amarela, né, do que está em amarelo no gráfico, ele vai ser usado, esse excedente que você injetou, vai ser usado para compensar a eletricidade que você consumiu em outros momentos do dia. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a área em laranja ela é igual às áreas em azul. Então, o que acontece? Você gerou um excedente que é suficiente para comprar, né, para compensar toda a eletricidade que você consumiu nos outros dois momentos do dia, quando você não estava gerando nada. Então, o net metering te permite isso. Você recebe créditos, né, quando você está injetando eletricidade na rede, que você vai usar para compensar, né, para abater o seu consumo de eletricidade em outros momentos em que você não tem nenhuma geração ou pouca geração, que é insuficiente para atender o teu consumo.
E aí, em vez de comprar eletricidade para a rede, é como se você estivesse pagando com os seus créditos. Você vai estar compensando, porque esse crédito de energia te permite comprar, né, depois a eletricidade da rede. Você paga com o crédito que você recebeu. E aqui a gente tem um esqueminha para tentar simplificar, mostrar de uma forma ainda mais didática como funciona a compensação de eletricidade no net metering. O nosso sistema residencial aqui com painel fotovoltaico, ele está gerando durante o dia, esse painel está gerando 8 kW, mas a casa só está consumindo 1 kW. Sobram 7, correto? Nesse período do dia. E isso vai ser usado na parte da noite. Você vai compensar a eletricidade. À noite você está consumindo 7 e está usando esse excedente de 7, essa sobra de 7 que você teve durante o dia, para abater, sem nenhuma taxa. Você não vai pagar nada por isso, tá? Vamos supor que você consuma só 6 kW à noite. Então você você teve um excedente durante o dia de 7, porque você gerou 8 e consumiu 1, sobraram 7. E à noite você não usa os 7, você usa só 6, por exemplo. E aí te sobra 1 kW. Então te sobra um crédito. Esse crédito de energia você pode usar para abater, para consumir, para abater o seu consumo depois, outro dia, outro mês, dependendo do país, E eu trouxe aqui uma pergunta, uma reflexão. A energia injetada na rede durante o dia, ela tem o mesmo valor da energia consumida durante a noite? Porque a gente está compensando como se fossem equivalentes, A gente usa o crédito que a gente recebeu durante o dia para compensar da noite como se elas tivessem o mesmo valor. Mas elas têm realmente o mesmo valor? Na verdade, não, porque geralmente à noite você tem uma demanda maior. Então você tem que aumentar a oferta para atender essa demanda. Aumentar a oferta muitas vezes significa acionar fontes de geração térmicas, por exemplo, que são mais caras. Então isso aumenta o valor da eletricidade consumida durante a noite. Durante o dia, como a demanda geralmente é um pouco menor, a gente precisa de menos geração, Então, geralmente, a gente tem ali fontes de geração térmicas, hidrelétricas, que geram mais barato do que o que a gente precisa usar durante a noite para atender a demanda maior. Então, a gente está compensando como se fossem equivalentes, como se tivessem o mesmo valor, mas, na verdade, existe não é nivelado, existe um descompasso, Existe uma diferença entre o valor do que a gente injeta na eletricidade durante o dia e consome à noite. Eu vou falar agora sobre uma das distorções, um dos problemas que tem aí no esquema de net metering. O que acontece? O crédito de energia que você recebe quando você injeta eletricidade na rede, ele é proporcional, ele tem basicamente o mesmo valor da tarifa de eletricidade. O problema é o seguinte, são preços iguais para produtos que são iguais? Na verdade, não. A tarifa de eletricidade, por um lado, ela inclui encargo, imposto, custo de transmissão, custo de distribuição e o custo da energia propriamente dita. Por outro lado, o crédito que você recebe pela energia que você exporta para a rede, você só está exportando energia, então você está recebendo o equivalente à tarifa de eletricidade, mas por um componente, que é a energia, que é só uma pequena parte, que é só uma parte da tarifa de eletricidade. Então a gente está compensando produtos que na verdade não são os mesmos. Por um lado, o crédito está remunerando só a energia, mas tem o mesmo valor, o mesmo preço da tarifa, que está remunerando várias outras coisas. O net metering e o feed-in têm sido aplicados em vários países do mundo. E a aplicação desse tipo de política de incentivo, de suporte à geração distribuída, tem resultado num nível relevante de difusão da tecnologia. Nesse gráfico aqui, a gente tem a evolução da geração fotovoltaica a nível global anualmente, entre 2006 e 2016. E por que eu estou falando de geração fotovoltaica? É o tipo de tecnologia mais utilizado na geração distribuída pela questão da modularidade, porque você pode pegar um painel e instalar na sua casa, ou pode ser aplicado num sistema de grande porte. Então, em termos de geração fotovoltaica, que é a principal tecnologia, o principal tipo de geração usado na geração distribuída, a gente teve aqui, em 2016, 75 gigawatts foram instalados de geração fotovoltaica. Desse total, 29%, ou seja, 22 gigawatts, corresponde hoje à geração distribuída. Então, foi um avanço bem significativo, um número bem expressivo aí em 2016. Então, a geração distribuída ela vem avançando bastante ano a ano. E esse gráfico traz a distribuição da capacidade fotovoltaica instalada em vários países europeus por segmento. É importante destacar o que aqui nesse gráfico? A parte amarela, o que está em amarelo, representa sistemas de geração fotovoltaica em escala, de grande porte. Então, é utility scale, a gente não está falando aqui de geração distribuída.
Já as barras azuis, os 3 tons de azul, representam, né, sistemas fotovoltaicos residenciais, comerciais e industriais. Então, a gente está falando aqui mais de geração distribuída mesmo. Como é importante notar aqui, vários países da Europa contam com uma participação bem expressiva dos sistemas de geração distribuída, né, os sistemas comerciais, residenciais e industriais. Países como a Alemanha, por exemplo, a maior parte dos sistemas não é geração de grande porte, se refere aos sistemas distribuídos mesmo. Então, eu trouxe um outro dado aqui, que mais de 67% dos sistemas fotovoltaicos instalados na Europa são instalados em telhados, seja de residência, comércio ou indústria. Então, a nível global, grande parte do que vem sendo instalado de geração fotovoltaica corresponde a sistemas de geração distribuída. E nesse gráfico, a gente tem os 10 estados americanos com maior capacidade fotovoltaica distribuída instalada. Em primeiro lugar absoluto aqui, a gente tem a Califórnia com 4,5 gigawatts instalados. Esses 4,5 gigawatts instalados no estado atendem cerca de 3,15% do consumo de eletricidade da Califórnia. Depois a gente tem Nova Jersey, Massachusetts, e a gente tem um pouco lá embaixo o Havaí, por exemplo, que tem só 408 megawatts instalados, mas por ser um sistema menor, né, menos consumo, uma demanda menor, essa capacidade atende cerca de 8% do consumo da ilha. Bom, e cerca de 40% da capacidade fotovoltaica instalada nos Estados Unidos corresponde a sistemas de geração distribuída. Então, a gente tem só cerca de 60% centralizada. Em todos os estados, a capacidade distribuída responde a 40% da capacidade fotovoltaica instalada.